Você quer saber algo triste? Eu ganhei mais dinheiro com os 2 vídeos do Subway falando sobre trabalhar no Subway do que quando eu trabalhava no próprio Subway por mais de 1 ano. Então vamos lá, Subway, parte 3, galera. Eu ainda tenho mais histórias pra contar. Eu trabalhava lá, caso você não saiba. Quando eu saí de casa pra estudar na faculdade, eu estava meio sozinho e um pouco depressivo. Então um dia eu falei: ei, vou almoçar no Subway hoje. A mesma comida que eu comia de graça quase todo dia, mas dessa vez como um cliente pagante. Eu só queria me sentir em casa. Eu não achava que eu ia contar essa história pra vocês, mas acabou que o cara que fez o meu sanduíche era um belo de um babaca. Enquanto eu estava na fila, eu vi que meu sanduíche favorito, o peru italiano, não estava no menu. O peru italiano, a propósito, é igual ao BMT italiano. Mas ao invés de presunto, você coloca peru. Bem simples, né? Então eu perguntei pro cara: vocês têm o peru italiano? E ele respondeu: não. Então eu perguntei: posso pegar o BMT e ao invés de presunto colocar peru? E você sabe o que ele disse? Ele disse não. Eu não acho que eu tô pedindo muito. No meu Subway, o BMT italiano e o peru italiano tinham o mesmo preço. E como assim não, que você não pode colocar o peru? Quem tá te pedindo? Eu sei que você não conta as fatias de peru no final do turno. Me dá o que eu quero, poxa, eu tô deprê. Então eu só pedi o BMT com todos os vegetais, já que é mais comida pelo mesmo preço e eu era um estudante pobre da faculdade. E também porque eu odeio aquele cara. Boa sorte fechando esse sanduíche. E depois que ele acabou de montar, ele colocou meu sanduíche do lado da caixa e foi atender outra pessoa. Ele nem tinha começado a fazer o sanduíche do cliente. Pô, me deixa pagar, que aí eu saio e você atende outra pessoa. Mas não, eu tive que esperar ele terminar o sanduíche dela. E se eu não fosse legal, eu pegaria o sanduíche e daria no pé. Mas eu não fiz isso, porque eu sou um cara legal. Acabei de perceber que nessa história eu pareço um daqueles caras que reclamam por qualquer coisa e sempre falam: deixa eu falar com o seu gerente. Mas na verdade eu só fiquei parado ali que nem um idiota. Pra falar a verdade, eu tenho moral pra reclamar. Eu trabalhava no Subway. Eu sei como as coisas deveriam ser. Subway, se você tá assistindo, você precisa contratar mais pessoas. Como eu. Falando em mim, quando eu trabalhava no Subway, eu não usava a etiqueta com meu nome, porque eu odiava quando eu tava fazendo sanduíches e um completo desconhecido falava: valeu, James. Como você sabe? Ah, é, etiqueta. Então eu nunca usava a etiqueta. Eu só trabalho no Subway, beleza? Você não precisa saber o meu nome, só pega a sua comida e vaza. Por algum motivo eu não gosto quando estranhos sabem meu nome. Mas com o YouTube, tanto faz agora. Uma vez que eu tava trabalhando, uma cliente entrou e por algum motivo eu achei que já tinha visto ela antes em algum lugar. A cara dela era bem familiar, mas eu não sabia dizer de onde. Então eu fiz o sandubão dela, ela pagou e enquanto pegava suas coisas, ela falou: eu tô indo pro enterro do meu pai nesse fim de semana. Ele não conseguiu lidar direito com a morte da minha mãe. Ah, é por isso que eu me lembro dela. Na semana passada, ela contou a mesma história pra mim. Como que eu deveria responder a isso? Isso é uma pena. Eu sou só um atendente do Subway com péssimas habilidades sociais. Ela não tinha ninguém melhor pra falar sobre isso. Isso só torna tudo mais triste. Eu acabei dando um cookie de graça pra ela. Mentira, eu não dei não. Mas por sorte, o Corey ouviu isso e conversou com ela. Ele era bem gentil. O Corey é uma pessoa muito mais gentil que eu. Outro dia eu tava fechando a loja, tinha apagado a placa de aberto e abri a porta da frente pra trazer as mesas e cadeiras pra dentro. Mas enquanto eu tava trazendo a mesa, esses 2 caras saem de um carro e falam: vocês estão fechados? Sim! É o que eu diria se eu não fosse tão legal. Ao invés eu disse: não. Embora o meu turno já tivesse acabado, eu deixei eles pedirem os sanduíches. Quando eu entrei, a menina que trabalhava comigo não estava nem um pouco feliz. Eles começaram se desculpando por vir tão tarde. Me desculpe, eu não tinha percebido a hora, blá 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 blá, a gente não dorme. E eu disse: tranquilo, cara, só me fala o que você quer. Então ele disse: eu posso comprar 3 saladas? E então eu ri. Mas ele não riu. Espera, você tá falando sério? Eu deixei os caras entrarem depois do meu turno acabar pra eles me pedirem 3 saladas. Sabe quanta louça ia dar? Enquanto eu fazia as saladas desses caras, a menina que tava junto comigo tava fazendo um sanduíche de 30 centímetros do outro cara. E nisso, um terceiro cara que não tava junto com os 2 aparece. Eu acho que ele não viu a placa de aberto desligada. Então eu termino de atender os 2 velhos e começo a atender o terceiro. E ele me pergunta: que horas vocês fecham? 15 minutos atrás. Mas depois que a gente terminou, os 2 velhos nos deram 5 reais de gorjeta. E o outro cara deu 1 real de gorjeta. Então eu e a garota tivemos 3 reais de gorjeta. Isso não foi nada mal. Na verdade, eu ouvi de um dos meus ex-colegas que os donos do Subway que eu trabalhava assistiram os meus vídeos sobre o Subway. Então, talvez eles estejam assistindo esse também. E com isso eu quero dizer que deixando aqueles 3 entrarem, eu demonstrei iniciativa e procurei entregar satisfação ao consumidor. Uma vez eu trouxe um laser pro trabalho porque eu sabia que ia ficar entediado e eu tava. Mas o moleque que tava trabalhando comigo tava apontando o laser pros carros que estavam passando. E eu falei pra ele não fazer isso, porque era provavelmente idiota, ilegal e bem perigoso. Mais tarde, quando eu ia limpar os banheiros, eu vi o meu laser no balcão e falei:
ei mano, enquanto eu estiver limpando os banheiros, não aponta o laser pros carros. Eu falei pra ele. Só que quando eu terminei de limpar o banheiro, eu vi ele apontando o laser pra janela, mirando nos carros. Primeiro eu queria chegar nele e falar, pô mano, para. Mas por outro lado eu tava tipo, eu não sou o pai desse moleque. Eu falei 2 vezes pra ele parar e ele não me ouviu, qualquer coisa é problema dele. Ele acabou sendo demitido. Pois é, a moça chegou e falou, deixa eu falar com o seu gerente. E eu falei, eu posso dar o número de celular dele? E BUM! Ele foi demitido. Eu sei que apesar de tudo fui eu que trouxe o laser, mas eu não me culpo por ele ter sido demitido. O que você fez foi bem idiota, rapaz. E de novo, eu fui um bom empregado. Só que dessa vez eu não demonstrei muita iniciativa. Bem, antes de trabalhar no Subway, eu ia nessa loja de taco e sempre pedia a mesma coisa. As batatas com carne assada. Depois eu descobri que esse prato é equivalente a 2.000 calorias. Essa era literalmente a única coisa que eu pedia. E eu me lembro de ser super paranoico, pensando tipo, caramba, esses caras acham que eu sou tão estranho vindo aqui pedindo sempre a mesma coisa. Mas quando eu trabalhei no Subway, eu aprendi. Não! Atendentes de fast food não ligam pro seu pedido. A não ser que você seja babaca e diga que vai pro funeral do seu pai, os atendentes não vão se lembrar de você. Uma vez um cara chegou no balcão e falou, eu vou querer o de sempre. E eu disse, eu literalmente nunca vi você na minha vida. Eu não falei isso. Se algum de vocês está trabalhando no Subway meio vazio, aqui vão algumas distrações. Corte um pão em pedacinhos e faça um mini sanduíche com uma carne e 3 vegetais diferentes. Dá pro seu coleguinha e deixa ele comer sem ver. Então ele tem que adivinhar o que tem dentro. É isso. Você pode fazer um sistema de pontos, tipo 1 ponto a cada ingrediente que eles acertam. Dá pra fazer o mesmo jogo misturando 2 refrigerantes e deixando a pessoa adivinhar. Você pode entrar no freezer e ver quanto tempo você aguenta. O meu recorde é 1 hora. Você pode pegar um sorvete de creme e fazer altas coisas com ele. Dá pra fazer vaca preta. Você pode pegar 2 biscoitos e colocar o sorvete no meio pra fazer um sanduíche de sorvete. A garota que trabalhava comigo fez um negócio chamado Kazuki. Se faz colocando massa de biscoito no potinho, então você assa ela um pouco e depois coloca sorvete em cima. Era muito bom. Dá pra fazer nachos, pães recheados e era muito desperdício. Eu ainda não sei porque aquele cara não me fez um peru italiano. Tipo, no meu Subway a gente fazia pães recheados e nachos.